Eu fiz um vídeo aqui sobre o agronegócio, onde eu tentei explicar para as pessoas por que nós mantemos o agro. Porque, através da Lei Candir, foi retirado o ICMS de imposto de exportação das commodities. Então, os estados perderam com a arrecadação fiscal. Para compensar os estados, o governo federal dá dinheiro para os estados, para compensar essa perda de arrecadação fiscal. E esse dinheiro é dos nossos impostos. Então, tecnicamente, a gente paga para o agro pagar menos imposto. Só que isso também aconteceu, pessoal, com a gasolina do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi presidente, no último ano, que era o ano eleitoreiro, a gasolina estava aumentando muito. E isso começou a incomodar ele, que ele poderia perder voto, né? Porque a gasolina chegou a bater R$10 em alguns lugares. Aí o que ele fez? Ele tirou essa alíquota dos estados, o ICMS. Ele foi lá, fez uma PEC para reduzir o ICMS dos estados, para forçar a perda do valor da gasolina. Só que essa redução do ICMS, nós pagamos também, que nem do agro que eu falei para vocês. Porque o que acontece? Reduzindo o ICMS, que é uma alíquota que vai para os estados perdem a arrecadação fiscal. Só que os estados dependem desse dinheiro. Esse dinheiro é para pagar o professor estadual, é para pagar o policial militar estadual, é para pagar o médico estadual, etc, etc, etc. Todos esses serviços públicos que nós usufruímos, polícia, hospital, escola, etc., são mantidos pelo governo do estado, do seu estado. E esses profissionais são pagos com essa alíquota do ICMS. Então, quando o Bolsonaro retirou essa alíquota, ele deu um rombo nos estados. Tanto que saiu uma matéria ontem na Folha, né, mostrando que o valor que foi perdido daria para ter construído 80 hospitais, que é aproximadamente 20 bilhões de perda do ICMS. Só que aí, para compensar os estados, o que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram? Fizeram que nem no agro. Olha, a gente vai retirar o imposto para baixar o preço da gasolina, mas a gente vai compensar vocês financeiramente. A gente vai dar um dinheiro para vocês do governo federal, para vocês poderem manter esses serviços públicos. Só que esse dinheiro que o Bolsonaro dava para os estados, para compensar a perda de arrecadação fiscal, é o dinheiro dos nossos impostos. Somos nós que pagamos. Que nem eu falei do agro, é a mesma coisa. Quando você vai comprar um arroz, um feijão, uma roupa, um celular para você, uma parte do imposto desses produtos, todos os produtos, vão para o governo federal. Então o governo federal pegava esse dinheiro dos nossos impostos, mandava para os estados para tirar um pouco do ICMS para manter a gasolina baixa. Ou seja, nós estávamos trabalhando para baratear a gasolina para ele ganhar a eleição. Ou seja, o brasileiro é praticamente um escravo, né? Porque a gente trabalha para o governo dar isenção fiscal de imposto. Só que, na verdade, pessoal, o certo não era isso, retirar o ICMS. Até porque o ICMS não era o maior causador do aumento da gasolina, porque ele é só uma alíquota. Então, quando o preço da gasolina sobe, a alíquota sobe junto, e vice-versa. Na verdade, o que acontece é que no governo Temer, ele criou uma política de preço da Petrobras chamada PPI, é Paridade de Preço Internacional, onde o preço do petróleo era cotado em dólar. Nós já somos autossuficientes na produção de petróleo, apesar da gente exportar também. Mas esse petróleo tem que ser refinado, e nós não temos 100% da refinaria. Então a Petrobras igualou os preços da compra do petróleo e do refino aos preços do que nós exportamos de fora, barris de petróleo. Isso fez o quê? Fez com que a gasolina ficasse mais cara. Mesmo o preço aqui nacional, ou petróleo nacional, que tecnicamente não teria muito custo, era cotado em dólar. Por isso que a gasolina foi subindo. E também porque o dólar foi subindo o governo todo, né, do Bolsonaro. Ele nunca fez nenhuma política para reduzir a alta do dólar. Então, o preço disparou. Agora, o Bolsonaro teve 4 anos para acabar com essa política, porque essa política não beneficia o povo. Ela só beneficia o grande acionista da Petrobras. O cara que está lá vivendo de renda. O cara compra ações da Petrobras, sei lá, tipo R$1 milhão em ações. O preço dolarizado, essas ações vão lá para o teto. Ó, ganhei 2 milhões de dólares esse mês. Enquanto isso, o pobre, o povo, pagando caro da gasolina. Aí o que o Bolsonaro fez? Fez a gente pagar para baixar as gasolinas, através da perda do ICMS. Agora o Lula fez o correto, ele já tirou essa política de preço, que não beneficia a população e impacta toda a economia. O Brasil ainda é um país majoritariamente de estradas, né, de caminhões. Tudo que é transportado dentro do Brasil, a maioria é por caminhões. Caminhões são movidos a diesel. Então, com a alta dos combustíveis, é claro que o alimento chega mais caro na prateleira. Agora, com o fim dessa PPI do governo Lula, a tendência é dos preços baixarem, tá? Porque os bolsonaristas já estão ficando loucos, né? A gente vai pagar essa conta mais pra frente, amadinho, que não sei o que, você vai ver. Não tem conta para pagar, pessoal. Sempre foi assim até o governo Temer. Custo-benefício. Vê lá quanto custou, coloca uma porcentagem de lucro e repassa ao consumidor. Sempre foi assim, não teve conta nenhuma. Agora, o que o Bolsonaro fez, isso sim nós vamos pagar, porque ele reduziu o preço na canetada, deu um rombo, né, nas contas públicas, e nós, com o nosso trabalho, vamos pagar, porque o Bolsonaro queria ganhar as eleições e tentou baixar a gasolina na marra. Aí não dá, né, pessoal?
Então tá aí, pessoal. Entenderam como é que funciona o ICMS? Quem entendeu, comenta aí, dá um like no vídeo se você gostou, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.